Que remakes existem e vão continuar existindo, já tá mais do que claro isso. A quantidade de histórias das quais o cinema e os jogos têm revisitado é gigantesca. Anualmente, a Disney anuncia 20 remakes das histórias mais clássicas deles, feitos de maneiras mais estranhas e adversas possíveis. Algumas poucas, inclusive, até dão certo. A maioria que é lançada no cinema é só uma grande porcaria, já que a Disney está mais pensando no catálogo da Disney Plus do que efetivamente pensando no que seria pro cinema em si. Mas será que esse monte de remake que é produzido é solicitação do público ou é simplesmente falta de criatividade das empresas para produzir cada vez mais filmes e para isso precisam recorrer a filmes antigos para poder lançar coisas novas? Falar mal de remakes atualmente é bem fácil. Inúmeras versões de histórias sendo recontadas, seja ao pé da letra, trazendo uma nova bagagem ou qualquer outra coisa assim. Mas muito da maioria dos filmes que foram feitos no longo da história do cinema são sim remakes. Scarface, Os Infiltrados, O Chamado e muitos outros são todas histórias refeitas que tomaram inspirações na história original e criaram coisas novas em cima delas, mas todas sem sair da proposta inicial da primeira obra. Scarface original tratava justamente da subida de um mafioso ao máximo do poder. Troca todas as gangues italo-americanas e coloca gangues latino-americanas e você vai ter um dos melhores filmes já feitos. Personagens foram trocados, mas mantiveram o coração da história e justamente por essas histórias não serem histórias inerentes a certos personagens que as trocas são possíveis, ao contrário do que a Disney queria fazer com a Branca de Neve, por exemplo. Vários jogos hoje em dia também estão recorrendo a remakes, tendo até mesmo uma divisão dos conceitos dentro da própria comunidade, distinguindo o que é remake, reimaginação e reboot. Remake sendo literalmente refazer o jogo. Imaginações, por sua vez, são quando o material base tem certas alterações, normalmente incluindo fases ou visões novas que, por limitação da época ou porque os próprios produtores originais não pensaram naquilo em determinado momento, que hoje, anos depois, já pode ser retratado de uma nova maneira e de uma maneira mais brilhante muitas vezes. A Capcom atualmente vem sendo uma das principais publishers que utiliza esse método. A saga Resident Evil teve seu primeiro remake já em 2012, trazendo ideias novas que em 96 com o Resident Evil original já não estavam presentes, mas com certeza o remake mais lembrado atualmente é o remake de 2019 de Resident Evil 2. Com o sucesso de Resident Evil 2 Remake sendo o Resident Evil mais vendido até então, outras empresas já tomaram a fase dos remakes. A Square Enix, com o remake do Final Fantasy VII, trouxe conceitos de reimaginação para o universo de Midgard, ao mesmo tempo que começa também já a expandir completamente o enredo, saindo até mesmo parte do enredo principal. O problema atualmente é justamente que apenas os remakes estão dando certo. No cinema, a situação é ainda mais estranha. Como já comentado sobre a senhora Disney, a dona dos remakes, Rei Leão, Aladdin, Bela e a Fera deram um pontapé nessa moda para mostrar cada vez que filmes precisam de um remake, mesmo a gente sem solicitar absolutamente nada, tendo extrapolações da própria necessidade de remake, trazendo agora já premissas que são totalmente diferentes da obra original. A Pequena Sereia já exclui parte relevante de algum dos personagens. A Branca de Neve, após
inúmeras críticas, teve a produção parada ou cancelada, ainda não sabemos muito bem. Ao ver os anúncios dos remakes dos próximos anos, até as coisas completamente fora de necessidade começam a aparecer. Moana, uma animação de 2016, já foi anunciado que terá um remake. O filme ainda é um dos principais sucessos modernos da Disney. A tecnologia da animação está ainda no auge durante o filme, mas a necessidade da empresa de passar por todos os seus produtos a regras de live action atual chega a ser maior do que a própria vontade de vender os mesmos filmes deles, já que isso não foi bem recebido pelo público. Continuações e prequelas de remakes dos quais os filmes originais já não tinham continuações. O próprio caso do filme Mufasa, O Rei Leão, que serve como história anterior ao Rei Leão original, só que na história original isso nunca existiu. Depois de tudo isso, ainda dá vontade de pedir remake de algum filme antigo que você goste? Remakes modernos trazem de fato um novo público às histórias antigas. Doom, por mais que seja um dos clássicos, mas já é um filme que sofre com problemas narrativos convencionais da época. O remake foi muito bem abraçado pelo público, tanto o original quanto novos. Existe a real necessidade da apresentação de uma história antiga ser recontada, trazendo novos pontos de vista, atualizações de enredo e um monte de outras coisas. Remakes também servem como um modo de tradução visual, como foi o caso de Os Infiltrados, da qual a história contada por Martin Scorsese mostra de maneira mais ocidentalizada um enredo de conflitos internos, um filme de 2002, do qual tinha uma visão muito mais oriental de um filme de gangue. A visão de um diretor de Hong Kong, que pode não agradar aos gostos mais americanizados do público de Hollywood. Remakes trazem uma nova narrativa para enredos antigos, mas um dos problemas atuais é justamente que não existem novos enredos. A quantidade de remakes e continuações que são anunciadas dia após dia demonstram a real falta de criatividade das produções. Filmes e games estão no mesmo barco, uma quantidade imensa anual de remakes saindo, que vendem e garantem mais remakes. Porém, o mercado já demonstra as primeiras quedas, já que a própria Disney não consegue mais obter o máximo de lucro que eles tinham com os primeiros remakes que foram anunciados. Mesmo a própria Disney tendo boas ideias para remakes, como foi o caso de Cruella. O primeiro passo para trás para frear esse montante de remakes que estão sendo feitos já foi dado, ou pelo menos até a Disney anunciar um remake de Star Wars Episódio 4. Tempos sombrios nos esperam. E você? Tem refeito muitas coisas durante sua vida? Agradeço seu view, deixe seu comentário, o seu joinha. E lembrando que, dependendo do que possa ser comentado, será um tema de um vídeo seguinte. Então não deixe de comentar. Até mais e tchau, tchau.